aí de novo o campinho do Flamengo, com o Rossi no gol, o Wesley na lateral direita. Aí na lateral esquerda pode surgir o Alexandro. Que era o titular, a última vez que jogou foi justamente contra o Fluminense, no dia 8 de fevereiro, sentiu a lesão na coxa esquerda, mas no último jogo, agora no clássico contra o Vasco, já entrou em campo. O Varela vinha jogando improvisado, muito elogiado pelo técnico Felipe Luiz, mas o Alexandro deve começar hoje. E aí o meio-campo, né, com esse quarteto aí do Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, e mais à frente o Plata e também o Luiz Araújo. É a dupla de zaga, o Léo Ortiz e o Léo Pereira. Há a chance aí do Danilo aparecer também como titular, mas no último jogo ele sentiu ainda o desconforto, não foi relacionado, então de repente pode ser relacionado hoje, mas a tendência é que o Léo Pereira, né, seja o titular na equipe do Flamengo no dia de hoje contra o Fluminense. O Flamengo em grande fase, são 6 clássicos nos últimos 8 jogos, o Felipe Luiz falou isso na última entrevista coletiva, né, o time concentrado, pilhado para vencer o Campeonato Carioca contra o Fluminense, primeiro jogo hoje à noite, pessoal. Beleza, Lai. Obrigada, viu, pelas informações. Bom dia e bom trabalho. Não se esqueça, quando chove a gente tem que tirar a roupa do varal, né? Que a gente até perdeu essa referência também, é sempre bom lembrar. Não está chovendo no Rio de Janeiro. Ontem choveu, tá? Para quem tá fora. Queria falar sobre o Rossi. Ah, não, rapidinho. Choveu ou não? Assim. Fez um... Também não precisa vir tempestade para estragar a casa de todo mundo, destruir coisa, matar... Vamos chover direitinho quando for chover. Para refrescar. Você quer que refresque. E não atingimos esse objetivo com sucesso, tá? Ia falar de Rossi primeiro, mas Lai me lembrou no final que eu preciso falar de Danilo também. Eu iria de Danilo nesse jogo de Onde? Hoje. Que lugar? No jogo. O Lai falou de Léo Pereira. Quando ele falou de Léo Pereira, ele lembrou de Danilo. A zaga do Flamengo é Léo Ortiz e Léo Pereira. Então, eu acho que eu iria de Danilo. Porque no último jogo ele não participou e o Flamengo assim divulgou, né? Era um desconforto. Não é longe de ser uma lesão, longe de preocupar e tudo mais. Ele ia participar do banco. Era um jogo no gramado sintético. O Danilo já disse que também não curte muito a ideia. O Flamengo podia poupá-lo e assim fez. Não foi isso? Foi o jogo do... Aí teve o jogo da volta no Maracanã, ele também não jogou, bem lembrado. Tá. Que o Flamengo tinha vantagem, né? Isso começou lá no e ele é reserva Santos, do Flamengo e ele vai ser reserva do Flamengo. Enquanto tiver Léo Ortiz e Léo Pereira, ele vai ser reserva do Flamengo. E você acha que ele não poderia ser usado hoje? Eu acho que se você tem à disposição Léo Pereira e Léo Ortiz, e a zaga reserva. Tá. E ele é reserva da lateral direita do Flamengo também. O titular é o Wesley. Hoje é reserva na zaga e na lateral. E na lateral esquerda ele é a quarta opção. Então, mas aí vem um detalhe aí importante, né? Que foi o negócio da convocação, né? E na lateral esquerda... Não tem peso nenhum para vocês? Não, a convocação é que está errada. Na lateral não esquerda... Não tem peso nenhum para vocês, acho que isso não faz diferença. Na lateral esquerda, que ele poderia ser eventualmente um substituto improvisado, ele é a quinta opção, não é nem quarta, tá? Você tem os 3 laterais que o Flamengo tem, se tiverem condição, jogam eles. Você tem o Varela, que improvisado por ali conseguiu resolver de uma maneira adequada, e tem o Danilo como quinta opção para a lateral esquerda. Então ele é reserva da lateral da zaga, que é a posição atual imediato dele. Ele é reserva da lateral direita. Titular, imediato também. Imediato também, porque... Não, imediato não. Se o Varela estiver disponível, ele é o terceiro exatamente, da lateral esquerda. Então não. Tá. Não é. Ele é o reserva na zaga, ele é o terceiro na lateral esquerda e ele é o quinto, o terceiro na lateral direita e o quinto na lateral esquerda. Então o Dorival errou. Tá na seleção brasileira. Então tá bom. Só por isso eu acho que podia exercer alguma influência. Tudo bem. Mas quero falar de Rossi, e esse era o meu primeiro tema. Na última temporada, na última boa sequência dele sem sofrer gols, melhor dizendo, ele ficou da última rodada do Brasileirão de 2023 até abril de 24. Ou seja, 1.134 minutos sem levar gols. Isso. No Campeonato Carioca não foi vazado, né? Até aqui não tem nenhum. Mas não jogou todas as partidas. Mas não jogou todas. Então, mas é porque a gente tem que fazer essa ressalva pro Fluminense também. Como é que não foi vazado? Não, olha só. Como é que não foi vazado? Teve o jogo do Vasco, muito bem lembrado. Então esqueçam tudo. Mas, de qualquer maneira, até aqui, essa era a melhor marca dele depois desses 1.134 gols sem levar gols. 1.134 minutos sem levar gols. Se ele tivesse levado 1.134 gols, ele já não jogava mais. Tinha se consagrado do jeito que o goleiro não quer. Depois dessa marca, 1.134 minutos, até o jogo do Vasco, ele tinha a melhor
da carreira no Flamengo, aliás, sem sofrer gols. De qualquer maneira, eu estou dizendo isso por quê? Porque eu quero elogiar o que tem feito Rossi na meta e a defesa do Flamengo. A gente discute agora quem é a zaga titular, a linha de defesa, o trabalho está muito bom, obrigado. Lembra que a gente falou que tinha os tipos de goleiro que se destacavam? O goleiro que o time era muito acionado porque a defesa do time é ruim, ou às vezes o time é ruim, e às vezes ele toma 3 gols, mas ele fez uma partida muito boa. E esse goleiro se destaca e vai para um nível à frente. O goleiro do time que foge do rebaixamento. Quase sempre acontece isso. E o goleiro do... E aí, tem vários níveis, né? Você vê que o Alisson viveu uma situação... O Alisson normalmente é o goleiro que faz 1, 2 defesas porque o time dele é bom, né? Pegou um momento em que... Foi bombardeado e conseguiu se sair bem também, apesar da eliminação do Liverpool. Mas normalmente é o goleiro, que é o que está acontecendo com o Rossi, que vai ser acionado 2 vezes por partida. Ele tem que estar presente naquelas 2 ocasiões. Mas contra o Fluminense, inclusive, não sei se contra o Fluminense isso se aplica não, era aí que eu ia chegar. Não, pode ser a gente vai ter um bom adversário num bom momento, que decisão é diferente. E aí a gente vai ver que sustentação que essa defesa do Flamengo dá pro goleiro. Porque, por exemplo, ontem, no São Paulo e Palmeiras... Anteontem. Né? Foi segunda-feira. Ontem a gente falou do São Paulo e Palmeiras. Os goleiros, o Rafael fez uma ou 2 defesas, mas o Everton não fez nenhuma defesa. Mas os times também não ajudaram. Não ajudaram. Não ajudaram nessa nossa análise. As defesas, principalmente a do Palmeiras, neutralizou o ataque do São Paulo. Principalmente o Mikael, né? Foi muito bem na segunda-feira. Mas o São Paulo também passou um bom tempo sem fazer muita questão de... tocar a bola aqui atrás. Né? A única grande chance foi a cabeçada do Caleri para fora. Por isso que não teve a defesa do Everton, porque foi para fora. Não acho que vai acontecer com o Rossi. Acho difícil, porque o Fluminense tem um volume, um desenvolvimento ofensivo que o São Paulo, mesmo tendo os jogadores que tem, não tem. Ou pelo menos tem tido o Fluminense mais do que o São Paulo. Então, acho que a defesa do Flamengo, no geral, vai ser testada hoje e que tende o Rossi a participar um pouco mais do jogo. Porque tem o goleiro menos vazado, né? E tem o goleiro menos chutado. Tem o goleiro que fica ali... Menos exigido. Que goleiro que jogou hoje? Pois é. Não sei. Pois é, acontece isso. Vamos colocar na tela uma ilustração agora que mostra pra gente os resultados dos confrontos de Fla-Flu desde 2019, na fase final do Campeonato Carioca, tá? Então, põe na tela. Na semifinal, o Flu se classificou em 19. É um jogo único. Flamengo. Não, Flamengo. Flamengo se classificou, perdão. O apagadinho é o eliminado. Por causa... eu nem tô olhando ali, porque eu já ia apagadinho. Se tiver colorido, a mãe já sente uma dificuldade. Tô olhando aqui pertinho mesmo. O Flamengo se classificou porque tinha vantagem do empate, tá? Então, jogo único, 1-1, deu Flamengo. Na final de 2020, quando se enfrentaram, o Flamengo foi campeão. Aí a gente teve 2 jogos. No primeiro, 2-1, Flamengo. No segundo, 1-0, Flamengo. Isso em 2020. Chegamos em 21. Flamengo, campeão de novo. No primeiro jogo, empate. No segundo jogo, 3-1 para o Flamengo. Em 2022, de novo, disputaram a final e aí deu Flu. 2-0 no primeiro jogo, 1-1 no segundo. Em 23, de novo, deu Fluminense no Fla-Flu na final. O primeiro jogo foi 2-0 Flamengo. Segundo jogo, 4-1 Fluminense. Em 2024, se enfrentaram na semifinal. E aí o Flamengo se classificou, vencendo o primeiro jogo por 2-0 e empatando em 0-0 o segundo. Então, dos últimos 6 campeonatos, 5 finais foram Fla-Flu, tá? 2 vencidas para cada lado, agora vai ter a 5ª. E 2024, a final só não foi Fla-Flu porque coincidiu o cruzamento da Flamengo e Fluminense. Se o Fluminense tivesse ficado do lado do Volta Redonda, o Fluminense provavelmente classificaria para a final, com qualquer adversário. E teríamos outra final, Fla-Flu, mas não aconteceu, avançou o Nova Iguaçu, era Nova Iguaçu e Vasco. Se o Fluminense tivesse enfrentado Nova Iguaçu ou Vasco na semifinal, a final provavelmente seria Fla-Flu. E o Flamengo abriu daquele período, um período de hegemonia, que ele divide nacionalmente e internacionalmente com o Palmeiras, principalmente, e nacionalmente um pouco com o Atlético também, mas é um período de hegemonia muito grande, e em que ele é contestado localmente apenas pelo Fluminense. O Fluminense é o anti-Flamengo. Hoje temos uma baita decisão, hein? Aliás, a partir de, né? Porque hoje e domingo, né? Ainda que o Botafogo tenha no ano passado, né? A gente tem que lembrar que o Botafogo no ano passado também se colocou como
Mas sabe que eu ia fazer essa ressalva? Mas nesse período mais longo, o Fluminense. Porque a gente voltou até 19. Eu ia falar exatamente isso, porque a gente fala da última vitória, aliás, da última derrota e única do Felipe Luiz, e foi exatamente para o Fluminense. Se você for rever aquele jogo, você vai perceber que o Fluminense domina a partida por 15 minutos ali, jogando para cima. O Botafogo, quando ganhou do Flamengo no ano passado, aliás, nas oportunidades em que enfrentou o Flamengo, foi absolutamente dominante. Tem essa diferença, sim. Luiz Teixeira, um beijo para você, um Valeu, beijo nas Luiz. crianças.